capítulo 16, parte B do livro Peregrino. Continuando. Os pastores chamavam-se ciência, experiência, vigilância e sinceridade. Tomaram os peregrinos pelas mãos e introduziram-nos nas suas tendas. Permanecereis conosco algum tempo, disseram os pastores, para que nos conheçamos bem e vos consoleis com as delícias dessas montanhas. Com o maior prazer, responderam os peregrinos, e alojaram-se por aquela noite. Por já ser tarde e haver declinado o dia, na manhã seguinte, convidaram Cristão e Esperança para darem um passeio nas montanhas. A perspectiva que se apresentava aos olhos dos dois era sobremodo maravilhosa. Não ficou, porém, nisso o bom agasalho dos pastores. Combinaram mostrar-lhes algumas maravilhas e levaram-nos, em primeiro lugar, ao cimo do monte chamado Monte do Erro, cuja vertente era muito íngreme do lado oposto. Dali viam-se no fundo do vale muitos corpos de pessoas que, tendo-se despedaçado naquela altura, haviam sido completamente destruídos. Cristão perguntou: o que significa isto? Os pastores responderam: não tendes ouvido falar daqueles que se extraviaram por terem prestado ouvidos aos que se diziam como Himeneu e Fileto acerca da ressurreição do corpo? 2 Timóteo 2, 17, 18. Himeneu e Fileto disseram que a ressurreição já havia acontecido, né? Pessoas que ouvem histórias aí malucas e acabam perdendo a fé, né? Se destroem. Então, toma muito cuidado com isso. Perseverar na doutrina da palavra dos apóstolos. Amém? Pois esses que vedes lá embaixo são os tais, e não têm sido sepultados até hoje, para exemplo dos demais. E não tem sido, ou para não nos aproximarmos demasiadamente da borda deste vale, né? Então, cuidado. Dá ouvido aí a doutrinas estranhas, isso é muito perigoso, né? Como dizia um amigo meu há muito tempo, né? Um crente antigo, gente que racha o capacete da salvação. O capacete da salvação guarda a mente, né? E aí racha o capacete e ele não consegue mais se defender, e qualquer doutrina invade o coração dele e ele vai para caminhos errados, né? Continuando. Conduziram-nos depois ao cume de outra montanha, cujo nome era Montanha da Cautela, e fizeram-nos olhar para longe, mostrando-lhes alguns homens que andavam para cima e para baixo, entre os sepulcros que ali havia. Isso é muito interessante, viu? Presta atenção aqui, ó. Cristão perguntou: e isto? O que quer dizer? Os pastores responderam: não vedes um pouco mais abaixo uma ponte que dá para um prado à esquerda do caminho, um lindo prado? Daquela ponte vai um caminho diretamente ao Castelo da Dúvida, propriedade do gigante Desespero. Esses homens que além vedes vieram uma vez em peregrinação como vós fazeis agora, até chegarem à ponte. E como o caminho direito lhes pareceu áspero naquele sítio, combinaram deixá-lo e seguir pelo prado, onde foram apanhados pelo gigante Desespero. Vê? O caminho, da verdade, é mais áspero, mais difícil, mais íngreme. Mas aquele prado era bonito, né? Caminho de facilidade, de gozo, de prazer, né? E eles enveredaram por ali. Quem sabe alguns cansados da jornada, acho que não é mais bem assim, não preciso fazer isso, não fazer aquilo. E por pouca coisa vão parando no caminho, vão se desviando, sendo tentados pelo prazer que o mundo oferece. E eles foram, e aí foram apanhados pelo gigante Desespero. Lembra que essa dupla de peregrinos foram apanhados também antes pelo gigante Desespero, mas conseguiram escapar com a chave da promessa, crendo na palavra, na promessa de Deus. Muito bem. E o gigante Desespero apanhou eles, que os encerrou no Castelo da Dúvida, né? Castelo da Dúvida. Os peregrinos daquele tempo, no outro capítulo, eles conseguiram escapar com a chave da promessa, abriram a porta com a chave da promessa, né? Muito interessante isso. Depois de os ter no calabouço por alguns dias, olha só o que aconteceu com eles, tirou-lhes os olhos e conduziu-os àqueles sepulcros, onde ficaram até o dia de hoje,
não conseguiam sair mais, cegos, não vinham mais saída. E ficaram andando em roda, né? O homem que se extravia do caminho da sabedoria virá a parar na companhia dos mortos. Provérbios 21:16. Coisa séria. Cristão e esperança trocaram um olhar com olhos lacrimosos, mas nada disseram aos pastores. Por quê? Eles tinham passado por esse gigante e pelo castelo da dúvida também, mas conseguiram escapar com a chave da promessa. Né? Então, a promessa de Deus, confia na palavra. A palavra de Deus é a chave para nós. Viu, irmão? Fica firme aí. Ouse confiar no que Jesus disse. Não é que um fulano disse, ciclano disse, o que o inimigo disse. O que Jesus disse é o que vale para você e para mim. Amém? Vou parar aqui para o novo módulo.